e a glória da segunda casa será maior. Glórias a Deus, boa noite a todos. Durante o mês de junho, antes dos cultos, vocês estarão recebendo essa chamada. Sabe por quê? Porque o mês de junho antecede a julho, claro, e é o mês de aniversário da nossa igreja. A nossa igreja Monte da Adoração, em julho, no retorno, iremos comemorar 11 anos dessa igreja amada por Cristo, primeiramente. Igreja escolhida por Cristo. E este mês de junho, para anteciparmos aí as comemorações dos 11 anos, nós teremos assim pessoas especiais. Por que especiais? Porque foram escolhidas pelo Senhor. Teremos nesse mês de junho a pastora Keila, que irá ministrar para vocês. Teremos o pastor Eliseu também, que vai trazer uma palavra abençoada para a vida de vocês. E o pastor Dircio, que tem também colaborado conosco durante esses meses que estamos através dessas gravações que têm chego até a sua casa. Então, no mês de junho, estejam preparados ali para que o Senhor possa usar a cada um aqui e o Senhor falar diretamente ao seu coração. Amém? Já agradeço e abençoo a vida deles, porque são pessoas escolhidas pelo Senhor para estar aí na sua casa. Amém? Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um ótimo culto em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amada igreja, boa noite. Mais uma vez aqui, reunidos no santo nome do Senhor Jesus, para trazer uma palavra. Meu nome é pastor Dirson, da Igreja Monte da Adoração. Eu gostaria de agradecer a todos por estarmos reunidos aqui, ainda que à distância, através do vídeo, mas unidos num só coração, num só espírito, para buscar a palavra e a presença do Senhor. Vamos orar para que o Senhor venha nos abençoar e nos dirigir nessa noite, nesse culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, Senhor, para orar por esse país, para orar pelos meus irmãos, para orar por todos os necessitados, Senhor. Que possamos, através da sua palavra, sermos modificados. Que o Senhor seja o nosso farol e nosso guia, Senhor. Seja presente em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Não deixe que nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas nos dá a tua direção, conforme o teu querer e a tua vontade. É o que te oramos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Hoje, igreja, eu gostaria de trazer um personagem da Bíblia que ele é conhecido, mas às vezes nós não damos muita importância para ele. Porque a situação dele é uma situação como a nossa, né? É uma situação que nós muitas vezes nos colocamos e nos pegamos vivenciando e simplesmente perdidos. É na situação de que a gente deixa as adversidades, a gente deixa as dificuldades nos vencer e o medo vai nos paralisando, né? Hoje eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18, e eu gostaria de falar um pouco de Obadias, porque ele teve medo, né, de chegar perante ao rei para falar sobre o profeta. E muitas situações que nós estamos vivendo hoje nos causa medo, nos causa insegurança, nos causa aí uma dificuldade. Mas até que ponto você tem deixado esse medo te paralisar? Ou até que ponto você tem deixado as circunstâncias ser maior do que a tua fé? Até que ponto você tem se curvado às coisas do dia a dia, às coisas do mundo, e não ao Senhor Jesus Cristo? E não aquele que pode te salvar, que pode te socorrer, que pode realmente te resgatar da situação que você está vivenciando. Então vamos ler a palavra. 1 Reis 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe,
porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos ervas, para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. Veja, nós não temos um rei que está dizendo para a gente ir à terra, mas nós temos uma situação onde nós estamos passando por privação, por necessidade, alguns por fome, né? Porque estamos atravessando uma crise econômica. E aqui Obadias, ele tinha que ir tentar achar alimento para o gado, alimento para os animais, através de uma ordem do rei. E Obadias era um mordomo fiel ao seu rei, né? E fiel ao Senhor. E ele foi cumprir essa missão. A partir do verso 6, e repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi para a parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E ele lhes disse: eu sou. Vai e dize ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregasse teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora, diz tu: vai, dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, quando apartando-te eu de ti, e o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei como pão e água? E agora dizes tu: vai e dize a teu senhor: eis que aqui Elias, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje mesmo entrarei a ele, me mostrarei a ele. Então aqui, Obadias, ele estava temendo pela vida dele, de ter que contar para Acabe da chegada de Elias, porque o rei Acabe, ele tinha ordenado que procurasse a Elias por todos os lugares, mas tudo tem um tempo para se realizar. Até a presença de Elias diante do rei foi no tempo do Senhor. Nós estamos nessa situação que nos paralisa muitas vezes, porque o medo, ele acaba nos paralisando. O medo, ele faz com que nós esqueçamos tudo aquilo que a gente aprendeu. Tanto é que esse medo fica claro aqui, mesmo sendo servo do Senhor, mesmo desde a mocidade, Obadias servindo ao Senhor, sabendo quem era Deus dos exércitos, sabendo quem era Deus na vida dele, as maravilhas que Deus fazia, e o que tinha auxiliado ele para sustentar os 100 profetas, mesmo assim, ele temeu pela vida dele. Nós não temos que temer pela nossa vida. Nós temos que confiar sim que o Senhor está no comando de todas as coisas. Nós temos que saber quem nós temos servido.
Nós temos que confiar, né? Aqui ele não só duvidou da vida dele perante o que Elias pediu, mas também duvidou do próprio profeta. Quando ele falou, quem sabe se você não vai de novo desaparecer? Vai ser enviado para outro lugar. A igreja não desapareceu. A igreja continua no mesmo lugar. E principalmente, o Senhor continua da mesma forma. O Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã. Então, por que nós estamos temendo? Por que nós estamos duvidando? Por que nós não estamos clamando ao Senhor e fazendo a nossa parte? Porque estamos deixando as coisas do mundo, do dia a dia, as notícias nos estremecer mais do que a palavra do Senhor. Morreu um aqui, poxa, era parente de um amigo meu, nós ficamos tristes. Morreu outro ali, mas muitas esquecemos que nós vamos ressuscitar na glória com o Senhor. Esquecemos muitos que são servos do Senhor, que tiveram uma vida de retidão perante Ele, e no dia que o Senhor voltar, eles estarão conosco. Mas não, nós só olhamos para a adversidade, só olhamos para a situação que faz com que o medo nos trave, nos pare, nos congele. Mas aqui, Elias falou para ele, não tema, hoje mesmo eu me apresentarei ao rei. O Senhor fala para você também hoje, não tema, hoje mesmo Ele entrará com a provisão que você necessita. Hoje mesmo Ele fará uma visita para você. Só que, igreja, pode estar muitas pessoas batendo na tua porta. E o Senhor, Ele bate a tua porta, mas você precisa abrir a porta. Você precisa dar lugar para o Espírito Santo. Você precisa deixar o Senhor fazer morada e alterar a tua situação. Enquanto você estiver caminhando na força do teu braço, pode ter certeza que você não vai ter sucesso. Enquanto você estiver achando que você pode, que você é o Senhor da tua vida, você está enganado. Só existe um único Senhor, que é Jesus Cristo. Não há outro. Não há situação que Jesus não possa vencer. Não há tribulação que seja maior do que Cristo. Não há pandemia alguma, não há nada que seja maior que Jesus Cristo. Mas para isso, você precisa reconhecer quem Ele é. Para isso você precisa reconhecer e não temer. Aqui, o profeta, ele sabia de todas essas dificuldades. E ele só foi à presença do rei quando Deus mandou. Obadias conhecia o profeta, sabia das maravilhas que Elias fazia. E ele sabia também quem era Deus na vida dele. Porque ele sozinho conseguiu esconder os profetas. Muitas vezes as pessoas se gloriam pelos feitos que elas fizeram na igreja. Aqui ele fala e ele pergunta para Elias. O que ele pergunta para Elias? Você não ficou sabendo que eu cuidei de 100 pessoas? Ou seja, você quer viver das tuas glórias, da força do teu braço, ou você quer viver das misericórdias do Senhor? Ou o que você fez foi para a tua honra e para você receber o teu galardão aqui, ou o que você fez foi para agradar o Senhor e para que Ele pudesse dar o galardão nos céus. Então, faça um exame de si mesmo e veja aonde está o teu coração. Se é no reconhecimento aqui, ou se é no reconhecimento nos céus. Ou se você dá uma cesta básica aqui para falarem, olha, o irmão ali é poderoso, veio e me trouxe uma cesta básica. Ou você leva o alimento para a pessoa que necessita e também ora pela vida dela e ministra na vida dela. De coração, sem precisar ficar mostrando isso para as pessoas. É uma escolha que você pode fazer. Mas de toda forma, seja fiel ao Senhor. E aqui, como vamos ver, Obadias foi lá falar para o Senhor, para o rei Acabe. E nós temos também que falar do amor de Cristo. Nós não temos que ter medo
se vão zombar de nós, se vão desdenhar da palavra. Muitas vezes você convidava uma pessoa para vir para a igreja. Olha, vamos para a igreja comigo? E aquela pessoa falava, não, hoje não, amanhã eu vou. Você convidou a segunda vez. Vamos para a igreja de novo? A pessoa deu de ombros. Não, um dia Deus vai preparar. Muitas vezes nós ouvimos até a pessoa falando com uma certa ironia. Você fala, quer saber de uma coisa? A salvação individual eu não vou ligar não. Igreja, acorda. Nós temos que continuar convidando. Nós temos que continuar chamando essas pessoas, ainda que venhamos ouvir um não. Muitos servos se desviaram. Muitas pessoas deixaram de seguir a Cristo. E você não chama para dizer, olha, ele conhece a palavra. Obadias conhecia a palavra. Obadias aqui, ele conhecia quem era Deus na vida dele. E mesmo assim ele temeu de ir lá falar com o rei, um servo mortal, porque ele temeu pela vida dele. E esqueceu de que quem é dono da vida dele era Deus. Somente Deus tem a permissão de tirar a nossa vida. Não é vírus, não é doença, não é nada. É tudo permissão de Deus. É tudo no tempo do Senhor. Nós podemos não entender o trabalhar do Senhor, mas é tudo no tempo dele. E nós precisamos confiar e fazer nossa parte. Então, se você tem uma pessoa que você sabe que ela está desviada, ou que ela não conhece a palavra, que ela precisa conhecer a palavra, ou você mesmo que deixou o medo te paralisar, ora ao Senhor, busca a face dele, continua convidando, continua empenhando e dobrando teu joelho por aquela vida, porque ali você vai ver as glórias do Senhor se manifestando. Agora, se você continuar olhando para a circunstância, certamente você vai parar. Se você continuar achando que teu braço é forte o suficiente para ir à frente e vencer, você também vai cansar. Porque somente o Senhor é um fardo leve e suave. Só Ele nos revigora as nossas forças para caminhar mais um pouco. Somente Ele nos capacita, nos restaura. E somente Ele nos dá a paz. E a paz do Senhor, ela basta. Só que para eu ter paz, eu preciso conhecer o pacificador. Eu preciso ter essa comunhão, essa intimidade. E aqui Elias, ele foi lá falar com o rei. Vamos ver qual foi a postura de Elias diante da posição de Obadias. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. No 13, repetindo novamente. Porventura, não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, e de 50 em 50, numa cova eu os sustentei com pão e água? E agora dizes tu, vai e dize a teu Senhor, eis que aqui está Elias, ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje mesmo tratarei a ele. Então foi Obadias encontrar com Acabe, e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Para nós, igreja, isso é muito sério. Até quando nós vamos ficar entre dois pensamentos? Entre as coisas do mundo e as coisas do Senhor. Lembrando que as coisas do mundo também são do Senhor. O Senhor, Ele é dono de tudo. Só que nós temos feito algumas escolhas erradas.
algumas escolhas equivocadas, algumas escolhas que não agradam ao Senhor, e não podemos servir dois deuses. Ou servimos ao Senhor e seguimos os seus mandamentos e somos fiéis a tudo que o Senhor tem nos colocado, ou servimos ao mundo. Não dá para ficar no meio termo, não dá para ficar em cima do muro, não dá para simplesmente achar que a gente vai conseguir dessa forma, ficar empurrando com a barriga. Não, precisamos nos posicionar. É momento de decisão, é momento de posicionamento, e só existe uma posição aqui, é Jesus Cristo. Se quisermos a salvação, se quisermos prosperidade, se quisermos conhecer do Senhor, se quisermos ter paz, é Jesus Cristo. É sermos transformados pelo Espírito Santo. É não nos conformar com a situação que está por vir, não nos conformar com o que tudo estão dizendo. Imagina aqui, se o profeta Elias ele não soubesse quem era Deus na vida dele. Ele falou, pode vir os 450, vem, não tem problema. Ele simplesmente sabia quem era Deus na vida dele. E aqui, se nós continuarmos na história, nós vamos ver que ele reuniu os 450 profetas de Baal e venceu todos. Por que que ele venceu todos? Porque ele sabia da situação que estava com ele. Ele sabia de quem estava com ele. Ele confiava no Senhor. Quantas vezes você olha para as tuas contas? Ah, pastor, eu tenho 450 contas aqui. Eu tenho conta de água, luz, gás, internet, celular. E aí, vai por diante. Muitas coisas que nós compramos, que são fúteis, que são bobas, que poderiam ser compradas em outro momento, mas nós preferimos comprar e viver no luxo do que simplesmente abençoar uma vida. Só que uma hora essa conta chega. Chega a conta do cartão de crédito. O dinheiro de plástico, igreja, é um dos piores dinheiros que existe no mundo. Porque você não vê. Mas o momento ele chega. E quando essa conta chegar, vai tirar a tua paz. Vai te deixar extremamente preocupado. Uma coisa eu aprendi uma vez numa ministração, de quando você for no mercado, antes de você ir no mercado, ora ao Senhor. Pede para Ele te dirigir no que você vai comprar. Certamente, você vai comprar as coisas certas. E também o Senhor vai te incomodar e tocar no teu coração para comprar alguma coisa para aquele que necessita, para você ir lá e abençoar a vida dele. E você vai ver o quanto o teu dinheiro vai render. Você vai comprar muito mais por muito menos. Mas vai comprar as coisas dirigidas pelo Espírito Santo. Experimente fazer isso em todas as suas áreas. Vai comprar um carro? Ora antes. Vê se é da vontade do Senhor. Vai comprar um sapato? Ora ao Senhor. Ah, isso é religiosidade. Não, isso é fé. É viver pela fé. Porque quando eu oro e peço direção do Espírito Santo, Ele sempre vai me dirigir pelo melhor caminho. Não vai ser mais na força do meu braço, mas vai ser na direção dele. E aqui, Elias, ele sabia que os profetas de Baal podiam fazer o que eles quisessem. Não teria resposta, porque eles não servem um Deus vivo. Você sim serve um Deus vivo, um Deus que é socorro bem presente, que você fala, Ele te responde. Você clama, Ele te dá o alento que você precisa. E Ele sempre foi assim, e Ele sempre será assim. O Senhor, Ele não muda, e Ele nos provém o tempo todo. Então por que você está deixando o medo te paralisar? Por que você continua olhando para as situações? Porque você continua focado no problema, e não em quem resolve os problemas, que é o Senhor. Agora, se nós entramos num problema com a força do nosso braço, clama ao Senhor, dobra teu joelho nesse momento, para que o Senhor possa entrar com a provisão, para que o Senhor possa, através das suas misericórdias, renovar a tua situação. Primeiro renova e restaura tua aliança. Aqui, Elias, ele colocou no altar 12 pedras, ele restaurou o altar do Senhor. Você hoje tem a oportunidade de restaurar o seu altar perante o Senhor. Pastor, como é que eu restauro o meu altar?
dobrando os teus joelhos, pedindo perdão, mudando os teus maus caminhos e reconhecendo que o Senhor é Deus e deixando de fazer as velhas práticas. Ah, é simples assim? É simples. É fácil? Nem sempre. Mas não é difícil. Essa é a receita. Se arrependa. Primeira pessoa que você tem que liberar perdão é para o Senhor? Não, é para você. A primeira pessoa que você tem que perdoar é você. Porque você se perdoando, você tem condições de olhar para dentro de si e chegar diante do Senhor e aí sim pedir perdão para Ele. Porque senão você não consegue. A culpa vai te carregar, o medo vai te consumir, as dificuldades vão te paralisar. Mas olha, o Senhor, Ele é socorro bem presente. Ele é nosso farol no meio da tribulação. Eu não sei se vocês já foram em algum lugar que tem um farol. O que aquele farol representa? Representava para as pessoas que estavam no mar de antigamente uma direção. Porque eles não tinham os instrumentos que temos hoje de GPS para saber onde estava a costa, para saber onde estavam as pedras. Mas o farol era uma luz que guiava eles. Você tem um farol desde quando você nasceu. Esse farol chama-se Jesus Cristo. Olha para Ele, olha para o alto, localize esse farol, localize ele dentro de você, aonde está, e rume para essa direção. Dê um passo de fé, faça da vontade do Senhor, porque Ele quer o melhor para você. Apenas você precisa se colocar na posição. Agora, se você não está nem aí, se você acha que as coisas do mundo são melhores, se você acha que a televisão ela está certa, não preciso orar muito não preciso fazer as coisas muito não preciso ouvir a palavra não, só uns minutinhos de culto na televisão tá bom. Sem fazer a tua parte, igreja, é em vão. Faça a tua parte. Ouça a palavra, mas guarde ela no teu coração e pratique a palavra. Não adianta eu ouvir sem agir. Oração. Eu oro a Deus e tenho uma ação, uma atitude. Eu vou e faço a minha parte perante o Senhor. E aí é um compromisso teu com o Senhor, como é um compromisso meu com o Senhor. Se nós temos essa individualidade e o Senhor respeita, aproveita isso, faça a tua parte, comece a fazer isso, seja uma semente dentro da tua casa, seja um farol você dentro da tua casa. Daqui a pouco o brilho desse farol vai resplandecer para toda a tua família, vai resplandecer para a tua vizinhança, para os teus amigos, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares. Seja o farol, mas se coloque na condição de ser transformado pela palavra. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe de ir e fazer a vontade do Senhor. Obadias, ele ficou com medo, mas ele foi lá dizer a Acabe, olha, Elias está aqui. Ele podia morrer se Elias não aparecesse? Até poderia, mas Elias também estava sobre a ordem do Senhor. Então, se você tem uma ordenança, se você tem uma direção, siga essa direção e fique firme, porque o Senhor, nas promessas dele, Ele vai ser fiel também. Seja fiel nas tuas promessas, seja fiel na tua posição, seja fiel nas orações, seja fiel ao ouvir a palavra, seja fiel ao praticar a palavra. E não deixe, igreja, simplesmente as coisas do mundo nos conformar. Imagine se Abraão, quando foi levar Isaac, não tivesse essa fé e deixasse o medo paralisar ele. Ele não alcançaria a graça do Senhor. Quantas vezes nos colocamos nessa condição? Nós estamos ali com a bênção próximo, mas o medo nos paralisa. Então, se isso acontecia com você, reflita e mude a tua postura. Porque nós precisamos sim ter uma situação proativa, onde nós nos colocamos na condição de servir ao Senhor. E o Senhor nos coloca na condição de nos moldar e nos transformar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Porque todo medo, Senhor, nós cremos que caiu por terra em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Toda situação que nos impede, Senhor, de ver a glória do Senhor,
e de ver, Pai, que o Senhor é um socorro bem presente, Pai, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Que as famílias sejam alcançadas, que nós sejamos alcançados e que o Senhor possa produzir frutos, Pai, em nós, Senhor. Trabalha no perdão, Pai, trabalha na comunhão, trabalha na unidade dentro das famílias, Senhor. Trabalha no coração de cada um de nós para que possamos reconhecer que só o Senhor é Deus e que o Senhor, Pai, pode mudar qualquer situação, Senhor. O Senhor pode ressuscitar o que está morto, Senhor. E o Senhor pode, Pai, abençoar aquele que já é próspero, Senhor. Faça conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Mas nos capacita para que não venhamos nos desviar e que possamos ficar firmes diante de Ti, Senhor. É que eu te oro e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque agora